Olá, estamos começando mais um Bem Entrevista e hoje o nosso assunto é ensino superior e ensino superior em Santa Maria principalmente. E a nossa convidada hoje é a professora Eni de Paiva Celidônio, doutora em Letras Comparadas, professora do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria e não apenas isso, advogada e jornalista também. Fui, né? Como assim? Como assim? Advogada, jornalista, professora e carioca. Carioca. Como é que uma carioca veio aparecer aqui em Santa Maria? Marido. Marido. Velho e bom casamento. Velho e bom casamento de 40 anos. 40 anos. Aí ele veio para cá, ele fez o curso, veio para cá e eu vim. Você conheceram no Rio, professora? Na faculdade. Lá no Rio. Eu levei um diploma, foi o diploma que eu levei do curso. E como é que é sair lá do Rio de Janeiro e vir para o interior, pelo centro do Rio Grande do Sul? Pois é. Olha que eu morei no Rio, conheço lá também. Pois é complicado. É que eu fiz o estágio em Bagé. Ah, é? Então eu estava preparada. Quando eu cheguei em Santa Maria, eu falei, que massa. Aqui bem melhor. Deixa quieto. Não, aqui, o povo daqui é maravilhoso, eu adoro o povo daqui. Quanto tempo está aqui, professora? Eu saí um ano para Mato Grosso, 32 anos. Já está mais que... Já é gaúcha? Eu estou mais tempo aqui do que eu fiquei no Rio. É gaúcha? Não, eu não sou Cariúcha? nada. Não, nem carioca mais eu sou, não sou gaúcho, sou carioca, não sou nada. É estrangeira nos dois? Eu sou do mundo, que nem do açaí, eu sou do mundo. Mas, professora, vamos falar de ensino superior. Vamos. Agora, não dá para falar de outra coisa de ensino superior aqui em Santa Maria. Temos que começar por uma polêmica. Vestibular. Vestibular. Professora, como é que os docentes, como é que principalmente a senhora vê essa novela? Que já está uma novela, né? Eu acho que teve uma surpreendente decisão da universidade em acabar com o vestibular, ter, né, um ingresso ser só pelo Enem. Agora, um mês depois, a justiça volta atrás. Os alunos estão todos aí, estão escolas, cursinho, a cidade, empresários envolvidos. Como é que uma professora da universidade enxerga essa questão do ingresso no ensino superior? Eu não posso falar em nome da universidade. Estou falando a professora. Agora, sim, eu pessoalmente, né, eu vou dar a minha opinião, que não é a razão absoluta, não é o mais correto. Eu vejo assim, eu acho que a gente está num impasse muito grande, porque os meninos ficaram pior que eles estavam. Porque se eles achavam que era Enem, agora eles não sabem nem o que vai ser. E isso me angustia. Tem uma matéria no jornal, hoje, no jornal A Razão, que está falando que eles não sabem se estudam com uma metodologia para o vestibular, não sabem se estudam com uma metodologia para o Enem, e nem ninguém sabe dizer. Isso é um outro problema que eu acho que o ensino brasileiro tem, quer dizer, o que é estudar para o Enem e o que é estudar para o vestibular? Né? Qual é a diferença que a senhora vê, professor? Eu vejo que uma escola, na minha opinião, uma escola de ensino fundamental e de ensino médio tem que dar formação para esse sujeito para fazer prova em qualquer lugar. Na minha opinião. Independente de se ela é subjetiva, objetiva? Quer dizer, ele tem que estar preparado para fazer uma prova, ponto. Não importa se é vestibular, se é não sei o quê. O que acontece? Na minha opinião, vou dizer de novo. No outro dia eu estava lendo uma matéria de um ex-professor nosso falando do PEIS, né? Que o PEIS era excelente. Eu trabalhei no PEIS, muito. Eu acho que o PEIS a ideia do PEIS era muito boa. Realmente era excelente. Mas não foi o que a gente esperava que fosse. E eu vou te dar um exemplo. A primeiro ano do ensino médio não tinha história, porque não caía história no PEIS 1. O que eu quero dizer é que, de uma certa maneira, o programa da instituição engessa o ensino lá atrás. Ou seja, você trabalha aquilo que vai cair no PEIS. Entendeu? O ensino médio está focado no ingresso. No ingresso, exatamente. Só isso. É como eu vejo. Tanto é assim que agora está dando esse impasse. Quer dizer, eu quero colocar gente dentro da universidade. Esse é o meu intuito. Quer dizer, o meu intuito não é formar, não é da formação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos assim, o curso de Direito formar para fazer a prova da OAB. Bom, o que eu vejo, professor, é assim, eu acho que é um dos Mas eu estou dando a minha opinião pessoal, né? A minha também. Ninguém está falando por instituições aqui. Nós estamos em uma conversa entre um jornalista e uma professora.
O que eu vejo aqui, que existe hoje no Brasil, principalmente no ensino superior, é uma massificação, é uma busca de diplomas, o maior número de diplomas em prol de uma qualidade de ensino. É isso que está acontecendo, a opinião desse humilde jornalista? Assim, a questão de qualidade de ensino depende de parâmetro, né? Esses rankings da UOL, da Veja, tem outro da Folha de São Paulo, tem outro do MEC, cada avaliação dessa tem um parâmetro. O que está sendo avaliado, né? Quer dizer, eu estou avaliando a capacitação dos professores, tem X doutores, X mestres, esse é um ponto. Outro ponto, não, mas eles tiram notas altíssimas no ENAD. Esse é outro ponto. O que eu questiono, né, e eu trabalho em licenciatura, quer dizer, eu formo ou tento formar professores, uma coisa que me angustia é no sentido de uma pergunta que eu vou te fazer assim: você, por acaso, compraria um apartamento? Vê se você vai entender o que eu te perguntar. Aí vem. Eu sou professor de literatura, desculpe. Com um acabamento de primeiríssima, azulejos decorados lindíssimos, pintados à mão, com lindos tapetes, assim, maravilhoso apartamento. Mas a fundação desse apartamento, os alicerces estão comprometidos. Você comprava? Óbvio que não. Então, pronto. Esse é o meu ponto. Os alicerces da educação brasileira, então... Eu acho que eles estão comprometidos. Em qual ponto? O ensino fundamental está muito complicado. O ensino médio está mais complicado ainda, porque a gente não sabe para que serve. Né? Você vai numa escola, os alunos estão num desinteresse total. E não é só lá, não. Na própria universidade, não sei, a gente está passando por uma crise e a gente tem que resolver isso aí. Aí você vai dizer assim, qual é a solução? Tem a mínima ideia, mas a gente vai ter que ir tentando. Agora vai ter uma reforma no ensino médio, né? Lá na universidade a gente está com o núcleo docente estruturante para mudar o currículo, porque a gente vai caminhando, aí a gente tropeça aqui, aí você vai dizer assim, puxa, mas não deu certo. A questão você tem duas opções. Ou você diz assim, está tudo lindo, né? Paga de Caetano Veloso, né? A Betânia é linda, a Gal é linda, a Bahia é linda, tudo é lindo, e deixa do jeito que está. Ou você diz assim, não, mas peraí, não está bom, vamos mexer nisso aí. E a prova disso é o discurso da gurizada. Não sei se você está prestando atenção, o que os meninos estão dizendo do Enem. Me preocupou. Mas eles vão vir lá de cima e vão roubar as nossas vagas. Como assim? Implícito nisso aí está assim, o ensino aqui não é tão bom quanto o ensino de São Paulo, não é tão bom quanto o ensino... Mas isso todos nós... Então, vamos melhorar o ensino aqui, para a gente brigar em igualdade de condições com eles lá, ué. É simples. E como é que você faz isso? Bom, aí, se eu soubesse disso, eu resolvi o problema do país. Isso é uma discussão que está há anos aí, não é nenhuma novidade que eu vou dizer, né? Mas assim, já existe teóricos da educação, né, e também críticos da educação, que a educação tradicional do professor num pedestal dentro de uma sala de aula, isso aí está fadado, se não falido. Sim. Sem dúvida. Sim. E que hoje uma sala de aula não tem como trazer tantos conhecimentos se essa aula não sair extra classe. Como, por exemplo, uso de novas tecnologias. Uhum. Hoje, por exemplo, vamos falar letras, professora, é uma formação em Brasília, um curso em Brasília de literatura, pode ser assistido aqui? Pode. Em tempo real? Pode, claro, pode. Ou pode ser discutido no outro dia? Pode. Ser assistido dentro de uma sala de aula, quer dizer, pode sair. São coisas ainda, mas existe um certo engessamento disso aí. Existe aquela, vai tomar um lugar do professor, que a tecnologia vai tomar um lugar. Não toma. Aí, olha, quando eu era menina, eu me lembro que dizia assim, agora vai ter TV colorida e ninguém mais vai ouvir rádio. O pessoal continua ouvindo rádio até hoje. A internet já estava aí e disse que acabar com a TV, não acabou? A TV está aí até hoje, quer dizer, não é, sabe, não é assim. O que eu vejo é que se hoje a gente fala assim, não dá para trabalhar como escola tradicional. Não dá, né? Claro que não dá. A gente está no século XXI, cara. Isso falando em todos, né? Não, isso aí... Fundamental, médio, superior, todos. Mas, por outro lado, eu acho que a escola tradicional ela tinha uma coisa que a gente não tem mais, que não é só na escola, eu acho que é uma crise no mundo, que é o respeito. Ninguém respeita mais nada.
Você vai numa escola hoje, cara, é um negócio doido. O aluno, sabe, levanta uma cadeira, joga no professor, ele... Eu me lembro, sabe, eu faço um parâmetro, uma brincadeira até. No tempo que eu era estudante, nos anos 70, ali, a gente era colocado dentro de uma quase que militar. Sim, mas era. Nós tínhamos que fazer fila indiana do mais alto, botar a mão para fazer distância, cantar o hino, estar com o uniforme. Tinha uma inspetora de corredor que a gente tinha que levantar a calça para ver a meia. A gente virava o coste da saia para a saia subir. Quando entrava no colégio, ela falar descia. Com o professor, eu me lembro que uma vez tinha uma professora que era querida, amiga minha, chamei ela pelo nome Carmen, fui advertido pela direção. Na caderneta. Tem que ser professora, que não tinha... Quer dizer, era uma coisa muito engessada, muito presa. Mas também não pode ter... Eu acho, né? Eu acho sim, eu acho que não pode voltar. Do professor entrar com guarda-pó, né? Eu estudei no Pedro II, que era um colégio extremamente tradicional, e o professor entrava com guarda-pó e fazia assim. Porque a gente tinha que ficar em pé. Sim, claro. Aí ele fazia assim e a gente sentava, mudos, todos mudos, coisa mais linda. E aí você vai formar um cidadão crítico mudo, que não pode abrir a boca. Sim, mas também não pode ser como se não tem uma... Professor não tendo autoridade dentro da sala de aula também. Eu não sei nem, rapaz, eu não sei nem se passa por isso, sabe? Eu acho que passa por uma questão assim... vamos discutir. Eu discuto muito isso com meus alunos, né? Porque eu digo assim, gente, vocês têm que deixar o aluno falar. Não tem como dar uma aula de literatura, de análise de texto literário, sem a gente falar. Mas assim... falar coisas pertinentes ao que a gente está discutindo. E discutir em cima da disciplina ou do texto, e não pessoalidade. Né? Porque não me interessa se o meu aluno lá fora, o que ele faz depois do pós, problema dele. Aliás, fora da sala de aula, é problema dele, não tem nada a ver com isso. Mas aí vem, né? Aí quando você começa a perder, eles não sabem argumentar direito, e aí quando eles vão perdendo a argumentação, mas a senhora, sabe? Já parte para o pessoal. É aquela coisa, né, professora mal amada. Ela é mal amada, entendeu? Enfim. É mais ou menos por aí. E aí você tem que saber jogar com isso, né? Eu já tive alunos assim... Eu vi uma crítica uma vez, um pai reclamando num jornal, escrevendo, né, que hoje em dia, ele é pai e professor, né? Que hoje em dia um professor tem que se cuidar que em muitos lugares até de ser agredido, né? Pelo menos, principalmente, né? Na periferia das grandes cidades e tal, que isso existe um problema gravíssimo. E é um problema grave porque são as periferias que precisam mais de professores. Esse é o grande problema que a gente tem. Porque quando a gente forma a meninada lá, a meninada, claro, a primeira coisa que eles querem é dar aula no Santana, no Santa Maria, né? Nessas escolas de centro. Assim, Marieta D'Ambrosio, Edson Figueiredo... sabe? Essas que ficam, Maria Rocha, Bilac. Asfalto, no asfalto. Sabe? É claro, é que nem no Rio. No Rio o pessoal quer dar aula em Copacabana, né? Em Botafogo. Ninguém quer dar aula em Marechal Hermes. Porque aí você tem que pegar um trem da Central e tal. E complica. Tudo bem, mas só que esse pessoal que mora em periferia é que tem mais necessidade de educação. Tu vê todo esse pessoal que está saindo do ensino médio, entrando numa faculdade pela vontade política do governo via Enem. Sim. Isso, né? Nítido, é explícito essa vontade política. Né? E essa também a vontade política do governo de oferecer mais e mais vagas no ensino superior, mais diplomas. Não, estão abrindo faculdade para tudo que é lado. Tem faculdade em tudo quanto é lado, de todos os tipos. Até que ponto isso é prejudicial ou isso é benéfico para a educação brasileira? Olha, o que eu posso te dizer? Que assim, será que todos esses professores, eu não quero só falar em professores, em instituições que são professores, corpo docente, infraestrutura, material, pesquisa, né? Tem condições de formar profissionais no mercado de trabalho qualificados? Aí a gente vai chegar, como diria Machado de Assis, no abismo.
Já chegamos na professora, entrevistar professor de literatura, a gente está sempre do jeito aí. Porque eu tenho uma ideia extremamente horrorosa sobre isso. Eu penso assim, eu vou pegar o caso das licenciaturas. Eu vou apanhar, mas tudo bem. Eu tenho 4 anos de ensino público, gratuito. Tá certo? Aí eu me formo em história, ou em biologia, ou em química, ou em matemática, enfim. Eu vou ser professor. Aí o sujeito fica 5 anos lá, 6 anos, enfim. Aí o que eu penso? O sujeito fica 4 anos no curso superior de graça. Ele não paga nada, né? Nada. Quando ele se forma, eu acho que ele devia, no mínimo, ficar uns 2 anos ganhando, mas dando aula. Retribuindo. Pagar os 4 anos. Aí a lei, eu vou além. Aí o cara faz 2 anos de mestrado, de graça, e ainda ganha bolsa CAPES. Aí ele faz 4 anos de doutorado, de graça, e ganha bolsa CAPES. Aí ele termina, faz concurso para escrivão de polícia. Tem nada contra. Entendeu? Tem nada contra. A vida é dele. Ele direcionou toda a vida dele para uma carreira acadêmica. E aí ele vai... Para ganhar mais em outro lugar. Exatamente. Eu entendo isso, eu não estou falando que está errado, não. Entendeu? Eu estou falando que é complicado. Isso quando não fica no exterior, né? Pois é. Então, eu estava lendo, antes de vir hoje de manhã, ontem de noite, estava lendo sobre, não me lembro onde é que eu li, e tem estudantes brasileiros, pós-graduação no exterior, que são 2 problemas. Primeiro, aquele que desempenha nota A, tende a ficar. Sim, que são convidados lógico. Não só por universidades, mas também que no hemisfério norte a pesquisa não está ligada só ao Estado, Sim. mas à iniciativa privada. Exatamente. Segundo, que é um outro tipo de estudante, que chega com bolsa de estudos, a saída daqui do Brasil, com garantias e tal, e não tem qualificação para estudar. Isso está acontecendo em universidades canadenses, americanas, inglesas, italianas, estudantes brasileiros devolvidos por falta de qualificação. Eu me preocupo muito, viu, com essa questão de universidade pública, porque é dinheiro público. Aí você vai dizer assim, aí lá vem ela com esse discursinho. Que seja. Mas eu penso assim, puxa, você pega esse sujeito, você forma esse sujeito. E eu tinha uma vontade, eu já comecei a fazer isso uma vez com um colega meu que agora está lá na Bahia, que é ver onde é que estão os nossos egressos. Quantos desses sujeitos que nós formamos em 10 anos foram efetivamente para uma sala de aula dar aula? Ou seja, se eles estão fazendo o trabalho que eles deveriam fazer do jeito que está o ensino, do jeito que está a educação. Porque é muito legal você ficar assim, porque a educação está lá, porque a educação... Tá, mas e daí? O que você faz? Eu fui preocupado com a educação, me formei em letras, mas eu... Sabe? O que o vestibular, a universidade, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, eu até concordava com aquelas grandes festas de quem entrava numa faculdade. Estava garantido. 40 anos. Estava garantido. Só não fazer nenhuma bobagem na tua vida, meu filho, verdade, né? E vai embora com o que está feito. Tal. Hoje não é mais assim. Hoje, assim, até porque tu exige para ter um cargo, para subir, vai ter pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? E se não mais. Né? O que acontecia na universidade brasileira? A universidade gratuita era de quem tinha maior formação. É isso. Pessoas da periferia com estudo, né, que tal dificuldade, não tinha jeito. Raros eram aqueles, né? E até, né, não tem. Era a universidade pública brasileira para uma classe abastada. Isso. Tá? Vejo o que eu vejo? Cobrar dessas pessoas. Tem um sistema híbrido. O Chile está passando por esse processo. O Chile só tinha universidades pagas lá. Agora eles estão querendo criar um sistema híbrido. Não só para também para receber isso. O Brasil está fazendo uma forma diferente. Né? Ele está colocando para dentro de universidades uma turma, uma multidão de pessoas lá dentro e formando essas pessoas. E essas pessoas, elas têm 2 tendências. Ou elas seguem o fluxo e se formam, ou elas largam. Vê que a coisa não funciona.
Sim, porque o mercado de trabalho não aceita. Né? Não é que, eu acho que aqui, por exemplo, você pega... Eu já estava conversando com os meninos e estava dizendo assim, gente, do jeito que o povo está se formando em licenciatura e não... não sei, acho que é química, matemática, que tem falta de professor no Estado. Né? Daqui a pouco a gente vai importar professor de Cuba. Eu brinco assim com eles, eu digo, daqui a pouco nós vamos importar professor de Cuba para dar aula nessas escolas de periferia. Não, eu me preocupo assim, tá certo que isso faz tempo, é um exemplo que eu vou te dar, de uns 20, 30 anos atrás. Eu vi uma vez um concurso público feito aqui no Rio Grande do Sul, que era determinada, eu não vou dizer nem aonde, nem porquê, para evitar, mas diz assim, que era determinada profissão, X, cargo tal, aquela coisa, menos formados em determinadas faculdades, tal e tal e tal. Tá vendo? Hoje isso é impraticável. Por quê? Como é que você vai determinar menos formado e tal? Não, era uma barbaridade, isso já nos anos 80, isso aí. Né? Mas e hoje, será que a iniciativa privada, para receber alunos que estão... Poxa, uma faculdade, será que essa faculdade qualifica um aluno e torna ele um profissional competente? Ai, rapaz, que pergunta que você me faz, pelo amor de Deus. Como é que eu vou saber? O que eu posso te dizer? Uma faculdade, qual? Não sei. Vamos pegar o FSM, que é o meu mundinho. A quantidade de faculdade, comparando a universidade. O que eu posso te dizer? O que a gente tenta, eu não vou te dizer, eu acho muito cabotino, não, o nosso ensino é de qualidade, eu acho muito... O que eu posso dizer é que a gente faz o possível para que seja. Né? A gente faz o possível. A gente tem dificuldades? Tem. Os alunos têm deficiências? Tem. Eu vejo assim, as nossas leituras obrigatórias, eu achava assim, gente, a gente está brincando, não é possível, porque o aluno no primeiro ano, que acabou de sair da 8ª série, ele aprendia gênero, vou falar da literatura, gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. No primeiro ano. Fora isso, ele aprendia quinhentismo, barroco e arcadismo, no primeiro ano. E além disso, mas não é só isso, além disso, ele ainda tinha que ler Caramuru, Marília de Dirceu. Quer dizer... José de Alencar. Entende? Não, o José de Alencar ele lê no segundo ano. Eu estou falando do primeiro ano. Aí você ia na nossa lista de leitura obrigatória, sei lá, são 12 livros, agora são 18, não sei, uma coisa assim, não sei porque eu não estou mais na banca, mas era uma coisa assim. Aí você vai na UFMG, são 4 ou 5 livros. É um livro de gênero lírico, um dramático, um de romance, um de conto e um de crônica. Acabou. Qual é a diferença, então, do ensino superior do Centro Médio, tão famoso, para o nosso aqui do Sul? Eu não sei. Eu sei que eles estão lá em cima, né? Nos rankings todos aí, eles estão lá em cima. Unicamp, USP, o FRJ, o FMG, eles ficam girando lá. O URGS, o problema não é o Sul. Né? Eu não vou generalizar, eu estou falando do meu mundinho aqui, Santa Mariazinha aqui. Eu estou falando aqui. A URGS, ela está lá no meio dos grandes lá. A URGS está. Né? Agora, eu não sei qual é o problema. Eu sei que o problema existe. Ele existe na medida em que está toda essa confusão do vestibular e Enem. Quer dizer, quando eu ouço a gurizada falar isso, eu fico pensando assim, puxa, será que ninguém vai dizer, mas peraí, você está achando o ensino aqui ruim, por quê? Por que você tem medo que eles venham de lá fazer a prova aqui? E eu vou te dizer uma coisa, houve acho que foi em 2002, eu ainda era eu trabalhava na Copérvis ainda, e houve uma redação com um tema assim, você concorda que o vestibular da URGS seja no mesmo dia da UFSM? Por quê? Era uma coisa assim. Olha, das redações, assim, quase que 90% ou mais queriam que coincidisse. Que é para garantir o candidato. E aí eu fico dizendo assim, gente, isso aqui é uma universidade federal, ela não é regional. Não tem como você fechar a porta, não. De onde você é? Aí eu sou de São Paulo. Sou do Acre. Não tem como. Tem que abrir. Como lá eles abrem para nós. Tirando essa intempestividade, essa rapidez como foi feito o processo dentro da universidade, tu concorda com o Enem como ingresso único? Rapaz, eu sou suspeita porque eu acho as provas do Enem extremamente bem elaboradas. Eu acho. Eu adoro aquele jeito de prova que eles fazem. Sabe, aquela coisa de
misturar as disciplinas e fazer o aluno pensar, eu acho isso muito bom. Eu acho um grande exercício de raciocínio. Agora, você vai dizer assim, mas tem problema, vaza isso, vaza aquilo, mas qual é o concurso que a gente faz por aqui que não tem problema? E me parece uma coisa, o Enem como ingresso único também, se eu estiver errado, pode me falar. Tudo bem. Né? É uma valorização do ensino médio. Que eu acho assim, uma pergunta, assim, o cara faz uma escola, né? Se ele entra numa escola, que nem tu disse, essa escola tem que colocar apto a qualquer tipo de prova. Não prepara o aluno para a vida, não é isso que diz a LDB? O cara não precisa estar fazendo o cursinho, um reforço. Hoje o cursinho é mais importante que a escola. Meu vestibular não tinha leitura obrigatória. Quando eu fiz vestibular não tinha. E era dissertativa. Não tinha leitura obrigatória. Partisse do pressuposto que você tinha lido o cânone no ensino médio. O meu curso de Direito não tinha aula de português instrumental. Nunca tive português na faculdade. Eu fiz Direito também, não tinha. Partisse do pressuposto que a partir do momento que você fez um vestibular, você passou... Tu domina o português, pelo menos. Pelo menos isso, né? Quer dizer, são esses pontos, assim, que você fica... Aí você vai dizer assim, mas você é velha. Sou. Ué. Você queria voltar? Não. Aquele negócio do meu tempo. Meu tempo é agora. Mas aquilo ali já foi. Em síntese, né? A educação no Brasil tem muitas coisas boas, também tem outras. Como tudo, não está tão bom quando uns afirmam, nem tão ruim como os outros estão afirmando. Exatamente, Precisa de ajustes. Não dá, é o que eu digo, não dá para você fazer assim, não, está tudo lindo, maravilhoso, deixa assim. Mas também não dá para você se desesperar e falar, puxa, eu vou vender Avon. Professora, está acabando o nosso tempo. Adorei a nossa conversa. Que bom. Considerações finais, eu esqueci de perguntar alguma coisa. Não. Esclarecer alguma coisa para o nosso telespectador? Eu só queria falar para a meninada ficar tranquila e confiar na capacidade deles, sabe? Eu posso e acabou, sou poderoso sim, e vai em frente, porque não dá para, como é que diz o gaúcho, não dá para... como é que fala? Flochar o gasão. É esse troço aí, essa coisa aí. Vambora e ó. Professora, muito obrigado. Obrigada, imagina. Ficamos então assim, mais um Bem Entrevista com a professora Elissa Elidônio. Muito obrigado, adorei o papo e vamos convidá-la para vir de novo conversar sobre educação conosco. Até a próxima.